maneira, deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nem sempre as histórias acabam assim. Normalmente, a história da menina que estava prestes a se suicidar acontece. Porque muitos de nós acham que só a nossa família merece Jesus. Não levamos o Evangelho para outras famílias. Não conversamos com os nossos filhos. Não conversamos entre nós. E o que acontece? Depressão. O que acontece? Traumas. As pessoas vão se entrando em um lugarzinho dentro delas. Não se abrem mais para ninguém. Até o último ponto. Mônica Chaves, 39 anos, evangélica. Se suicidou 27 de 12 de 2020. Gabriel Lopes, assembleano, se suicidou no banheiro após a Santa Ceia na virada do ano, de 2019. Lucimar Alves Brito, evangélico, cometeu suicídio 27 de 12 de 2017. André Andrade se suicidou ontem às 22 horas. Ele era meu amigo. Capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15. Vou tirar esse negócio aqui, tá? Para a gente ficar com mais liberdade. Agradeço a Deus pela quantidade de visitantes. Louva a Deus. Thalita, eu não esqueço do seu nome, porque o seu nome é o nome da minha filha. Vocês só têm 7 anos de casado, né? 7 anos vocês já estão assim, já querendo ver o resultado. Eu só esperei 16. Eu só esperei 16 de joelho. Mas a promessa de Deus cumpriu. E o nome dela, o nome da promessa é Thalita. Eita glória! A minha esposa já tinha esse nome com ela há muito tempo, antes até mesmo de casar. E como a promessa da hora certa, não adianta a gente querer adiantar. Quando adiantamos, temos problemas. Lembra de Abraão? Teve problema por tentar adiantar a promessa de Deus. Mas ele teve que esperar só 25 anos. Dá 7, falta um bocado, né, Thalita? Com Jacó, ou com Isaac, não foi diferente. Isaac também foi no mesmo processo. Teve que esperar aproximadamente 20 anos. E foi na oração. Foi clamando mesmo. E se você for ver relatos de outros e outras, eu estou quase junto. De 16 anos, mas a promessa de Deus, quando Ele tem prometido, Ele cumpre. Vamos lá? Efésios 3, versículo 14. O tema escolhido diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Um tema forte, da qual toda a família nos céus e na terra tema o nome. Amados, eu me parei desse pedacinho aqui que fala isso. Por causa disso, me ponho de joelho. Será o que Paulo estava vendo? Por causa disso, eu me ponho de joelho. Eu imagino, Diácono Helder, pastor dessa congregação, que Paulo, um homem solteiro, a Bíblia diz que ele, por vontade própria, não quis se envolver com o casamento,
mas foi por uma decisão própria, não porque ele não podia, mas ele decidiu levar avante o seu compromisso com Deus. Ele disse que eu queria que todos fossem como eu, mas se não contém é melhor que se case. E se casou é porque tem esse desejo, e esse desejo vem de Deus, é promessa de Deus. E eu trouxe o tema que, baseado nesse, por causa disso me ponho de joelho, Isaías 61. Vamos fazer uma comparação. Isaías 61 e o versículo de número 9. Eu vejo aqui uma promessa de Deus bem clara para a família. O versículo 9, ele diz assim, 61 de Isaías, versículo 9: e a sua posteridade será conhecida entre as nações. E a sua posteridade será conhecida entre as nações. Ou seja, diga comigo, a sua família será conhecida entre as nações. Promessa de Deus. O reconhecimento. Todo mundo, toda família gosta de reconhecimento. O pai gosta de ser reconhecido como pai. A mãe gosta de ser reconhecida como mãe. E os filhos também gostam de ser reconhecidos pelos pais. Mas para isso é preciso ter fundamento. É preciso ter fundamento, estar fundamentados no comprometimento com Deus e com a sua palavra. Então, como Paulo diz, por causa disso ou por esta causa, eu me ponho de joelho. Diga comigo em alto e bom som: a família precisa estar fundamentada. Diga comigo, a família precisa estar fundamentada. Fundamentada é muito importante analisar. Se nós estamos nesta casa, ela tem um fundamento. O fundamento é que dá garantia da sustentação de uma construção. Como o tema desse encontro de família, família é projeto de Deus. Todo projeto tem um fundamento. Tem que haver um fundamento. Se você projeta fazer nessa construção, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou assim por diante, vai depender do fundamento. O fundamento para essa construção foi baseada nisso aqui. Se alguém quiser colocar mais peso por cima desta construção, ele tem que analisar o fundamento. Porque senão, para quem é construtor ou pedreiro, vai entender que esse fundamento não suporta uma quantidade de carga além do que foi projetado. Então, para isso, a família precisa estar fundamentada. O fundamento que dá sustentação, fundamentada na palavra de Deus. Diga comigo, fundamentada na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Amados, dentro do fundamento, a família foi criada pelo próprio Deus para ser base da nossa existência.
A família foi criada pelo próprio Deus para ser o quê? Base da nossa existência. Se não fosse a família, não havia sociedade. Se não fosse a família base para a nossa existência, sem a família, a pessoa se torna frágil diante dos problemas. Sem a família, a pessoa se torna frágil diante dos problemas. Porque a família é o fundamento. Estou vendo aqui as famílias sentadas, juntas. Veja como Deus se agrada. Porque sem a família a pessoa fica frágil. Ou seja, o fundamento dela pode ficar comprometido. Porque, permissão. Porque a palavra mostra claramente que o fundamento é a base. Você projeta ter um relacionamento, casar-se, você sabe que para isso você precisa de uma base. No Antigo Testamento, um rapaz, para constituir uma família, ele precisava de ter um dote, ou seja, ele precisava pagar para o pai da moça um dote, mostrando, provando para aquela família que ele já estava alicerçado, já tinha capacidade de aguentar a carga que ele estava querendo assumir. A palavra mostra, no decorrer do tempo, que o pai, ele orientava o filho a não assumir um compromisso, ou não procurar ter um compromisso com uma moça, ou procurar uma família antes dele ter uma base para sustentar o seu projeto. E aí nós vimos no decorrer do tempo que isso começou a mudar. E baseado na palavra fundamento, nós vimos aqui: contudo, a família só é forte se estiver sustentada em Deus. A família só é forte se estiver sustentada em Deus. Porque Ele é o dono do projeto. Aleluia. Se você vai construir, você precisa procurar um engenheiro para poder fazer o projeto e assinar, responsabilizando por aquela construção. Se ela vier a deteriorar ou dar algum problema, o engenheiro é responsável. E aqui Deus dá as instruções, o projeto, e nós que somos os encarregados de colocar esse projeto em prática. Se esse projeto for construído, a família for construída baseada na sustentação que é Deus, você pode ter certeza que a família foi bem fundamentada. Meus amados, eu preocupo nesses últimos dias. A falta de fundamento nos últimos dias está tão grande. Você abre os jornais, escrito ou falado, você só vê a manchete: mulher foi espancada pelo esposo. Quando você vai em outro, mulher foi morta. Gente, eu nunca vi as notícias correrem tanto quanto nos dias atuais. Todos os dias você vê um caso de feminicídio.
O que está acontecendo com a família? É falta de fundamento. Pessoas que estão querendo construir, como disse Jesus, em cima da areia, não construindo em cima da rocha, não construindo no alicerce que é Deus, nas bases de sustentação. Quando vem a tempestade, a casa que foi construída na areia logo começa a deteriorar. As manchetes estão estampadas nos jornais, um tanto caso de mulheres sendo espancadas, família sendo deteriorada, que quando um casal entra num conflito, toda a família sofre. Sofre os filhos, sofre toda a sua parentela e gera um problema tão grande que não é só entre o casal, a estrutura toda fica comprometida. Já viu quando acontece uma coisa na base de sustentação? A construção fica toda comprometida. Então, por isso que é necessário analisarmos esses fatos. A família, Paulo diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Então vamos ter a base de sustentação da família, é o joelho. Aleluia. A família sustentada, você vê que o joelho é a base de sustentação do corpo. Tudo que você precisa, o joelho ele suporta a carga de peso. Então por isso que Paulo ele chega a dizer: por esta causa eu me ponho de joelho. A causa, a falta de fundamento. Quem está fundamentado, ele é forte. Precisa de altar. A Bíblia diz em João capítulo 2, versículo 12 a 14, o altar é um lugar de sacrifício e adoração. Por isso que nós estamos aqui agora. A família no altar. A família, para ter sucesso, para ser bem sucedida, para ser reconhecida, como Isaías diz, a sua posteridade será reconhecida entre as nações. Ela precisa de altar. O altar é um lugar de sacrifício e adoração a Deus. Por isso, cada casa deve ser um lugar onde sacrificamos um em prol do outro. A nossa casa deve ser um lugar onde sacrificamos um em prol do outro para o Senhor. Quando a família decide apresentar a Deus um altar, no altar, essa família é bem sucedida. Infelizmente, nos dias atuais, o altar da família, de muitas famílias, está sendo a televisão. Em outras, as redes sociais. Em muitas famílias, não tem mais tempo para poder sentar, cantar o hino, ler a palavra e orar. Porque as redes sociais virou o altar. Está almoçando, eu não sei qual é o problema. Falta de fundamento. Porque na hora que a família está no altar, a adoração deve ser para quem você está adorando. Então a palavra diz que nós devemos sacrificar para o Senhor. A família precisa e deve ter
esse entendimento. É hora de sacrifício. Desliga a televisão, desliga o celular quando estiver na igreja. Ah, irmão, mas eu tenho compromisso. Pelo menos deixa nenhuma situação, nenhuma posição que você só faz atender por uma necessidade. Mas infelizmente tem alguns que até dentro da casa do Senhor deixa a Bíblia de lado e está navegando dentro da casa do Senhor. Então, se não houver sacrifício, irmão, sacrifício é você abrir mão daquilo que lhe dá prazer, para poder oferecer em prol de você mesmo e do outro. Ou seja, em família, a gente precisa abrir mão. E a palavra diz: também precisamos louvar a Deus em nossas casas, fazendo dela um altar para a sua glória. Precisamos louvar a Deus em nossas casas, fazendo dela um altar para a sua glória. Família é um altar da presença de Deus. Diga comigo: família é um altar da presença de Deus. Você tem sentido a presença de Deus lá na sua casa? Glória a Deus. Antigamente a gente viu os relatos da mãe cuidando da casa, passando pano e glorificando a Deus. Ligava o radinho, que antigamente não tinha a TV, mas tinha um rádio, e botava lá aquele discão, a radiola, e botava lá e começava a fazer o serviço de casa, louvando e glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus, e o serviço era mais agradável. Mas hoje estão fazendo o contrário, deixando a pia cheia de prato, a comida no fogo queimando, e a novela lá, com tanto tipo de imoralidade, com tanto tipo de perversidade. No lugar do altar do Senhor, está começando a fazer o altar de Baal. Onde se começava pela manhã adorando no altar, já levanta ligando para saber a notícia das tragédias que aconteceu. Já abre na página das notícias das tragédias. A família que tem altar, ela não anda atrás disso. Isso é espírito de urubu, só anda atrás de carniça. Espírito de urubu, você já viu como é que é? Aonde está cheirando mal, ele está rodando. E a família que tem altar não anda atrás disso não. E altar se oferece é carne fresca, é sacrifício vivo. É sacrifício vivo. A família tem matutino na congregação, se eu posso, eu estou lá com minha família. Se a minha família não puder vir toda, mas pelo menos está lá um representante no altar, oferecendo sacrifício. Jó fazia isso. Jó fazia isso. Ia lá e fazia um sacrifício no altar. Quem sabe os meus filhos não proferiram palavra ou fizeram alguma coisa que denegriu a imagem ou o nome do Senhor. Vou lá oferecer sacrifício a Deus. A família é um altar da presença de Deus. Dentro da sua casa, você pode sentir a presença de Deus, e os seus filhos também. Já vimos casos de família ter recebido batismo com o Espírito Santo dentro de casa, crianças brincando de cultuar a Deus no fundo do quintal. Um formava o cenário e as crianças brincavam de cultuar a Deus, e daqui a pouco olha a criança falando em mistério. Altar na sua casa. Já vi caso também, histórias verídicas, de uma criança estar fazendo um culto dentro de casa, numa brincadeira. Chegou uma criança que estava com
uma deficiência, e eles brincando, Jesus se manifestou na vida daquelas crianças e ela foi curada da deficiência. E hoje, irmão, nós estamos vendo uma família desestruturada nos dias atuais. Por que tanta separação? Por que tanto divórcio? Por que tanta tragédia entre as famílias? É falta de fundamento. Não está fundamentada na palavra. É falta de altar. Não está adorando ao Criador como deve ser. Ao mesmo tempo parece que não favorece, a gente fala muito. Mas vamos um terceiro. Por esta causa eu me ponho de joelho. Qual é a minha primeira causa? Eu preciso de fundamento. Eu preciso de altar. Se na minha casa está faltando, eu vou me pôr de joelho em prol dessa causa. Se o fundamento não está aguentando, não está suportando o peso, eu vou me pôr de joelho para que esse alicerce seja mais e mais fortalecido, para que ele possa dar sustentação. Eu tive uma lição do camelo. Já viu o camelo? A marca do camelo está onde? No joelho. Porque quando ele vai subindo uma montanha, principalmente lá em Israel, tem o cume em sentido ao Monte Sinai, os camelos são usados para poder transportar os turistas. E ele se ajoelha, porque ele é muito alto, para poder a pessoa montar. E quando ele chega em certos lugares que não tem como ele passar em pé, ele vai de joelho. Ele joelha e sobe de joelho nos lugares que não tem como passar andando. Tem hora que a família precisa de joelho. Você lembra daquele hino que vocês cantam, as irmãs? Se quer ser ungido, separado, consagrado, é de joelho. A família precisa. Hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical a respeito da oração, que hoje só está mais na teoria. A teoria é boa, mas a prática é que faz o efeito. Aleluia. É prática. Se você forma, recebe um canudo de formação e guarda lá, para que serviu tanto investimento de conhecimento e não está em prática? Não vai surtir efeito. Um outro ponto aqui para encerrar. A família, por esta causa eu me ponho de joelho. A família precisa ser modelo. Modelo. Você viu a lição de hoje? Modelo de oração. A oração do Pai Nosso é o modelo a ser seguido. Jesus, na lição de hoje, provou sendo o modelo. A sua família é o modelo dessa igreja. Aleluia. A sua família tem fundamento? É modelo. A sua família tem altar? É modelo. Modelo é como um molde. Você está vendo esse negocinho aqui bonitinho? É um modelo que você pode copiar. Tá bonito, tá? Eu vou pegar isso aqui e fazer como modelo para mim usar em outro lugar. A sua família é um modelo. As outras famílias estão olhando para a sua família, Defan. Se vocês não derem o resultado, as outras famílias vão dizer que não é. Se o Defan não está dando exemplo, se o Defan não é o modelo, se o dirigente não é o modelo, quem é que vai ser? Por isso que a igreja deve estar fundamentada. Por isso que a igreja precisa estar no altar. Porque a família é o modelo. A família deve ser
um modelo para a sociedade e deve tomar cuidado para não se sufocar pelos valores investidos nesse mundo. Olha que os valores estão sendo invertidos. Homem querendo virar mulher e mulher querendo virar homem. E achando que isso tudo é normal. Isso não é normal. Isso é invenção do cão para deteriorar a família. A família deve ser um modelo para a sociedade e deve tomar cuidado para não ser sufocada pelos valores investidos do mundo. Salmo 128 é o modelo da família. Bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O segredo é esse. Temer o Senhor é o modelo e andar nos caminhos do Senhor. Não é no seu, é no caminho do Senhor. Feliz será e te irá bem. Ao modelo. Aonde chega, alguém fala assim: rapaz, eu quero ser igual você. Ter uma família abençoada, uma família alicerçada, fundamentada no altar. Aí as outras famílias vão olhar para você, os seus filhos estão de olho em você, os seus parentes estão de olho em você. Você está sendo um modelo de influenciar os demais. Se for do lado contrário, você, em vez de causar influência, você está sendo influenciado. E a família foi chamada para influenciar e não ser influenciada. Por isso que aqui está dizendo, a família deve ser um modelo para a sociedade e deve tomar cuidado para não ser sufocada. É tanto tipo de coisas que vem para sufocar a família. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema. Projeto para o mestre de obra, e ele fala: não, porque engenheiro sabe nada, engenheiro ficou lá na faculdade estudando e agora vem cá para cá me dá, quem sabe sou eu que estou aqui fazendo. Mas você não estudou para saber cálculos, medidas, arquitetura, o projeto arquitetônico, sabe a largura dessa coluna, pela altura dessa coluna ele sabe o peso que ela suporta. Aí eu não estudei, só sou na prática. Eu só sei que botar uma vara de ferro e encher de cimento e areia e botar lá, vai aguentar não. O engenheiro estuda detalhes. Eita, glória. Ele sabe a largura, a espessura. Ele sabe que tipo de ferro você vai usar para cada coluna. Que tipo de ferro você vai colocar naquela viga, porque ela determina o sucesso daquela construção. Se for o contrário, sai fora do projeto. Então não seja sufocado pela pressão que a sociedade oferece. Não se deixe sufocar, porque este Salmo 128 descreve uma família tradicional na Bíblia, citando um homem e a mulher e os filhos, e os netos e o trabalho. Olha o modelo. Uma família constituída por homem, mulher, filho, neto e trabalho. E trabalho. Trabalho doméstico também. A sua mulher está ao redor da mesa, como uma oliveira frutífera. Tem compromisso. Precisamos cuidar para manter o formato da família criada por Deus.
formato foi dado por Deus e não pode ser modificado. Se alguém tentar modificar, vai ter problema. Eu não acabei de dizer que se o engenheiro te dá o projeto e como é que chama, o mestre de obra querer modificar, ele vai ter problemas. E depois quem responde é quem fez a modificação. Mas aqui está dizendo que precisamos cuidar para manter o formato da família criada por Deus. Eu quero que você diga em alto e bom som para mim encerrar. A família é um modelo da vontade de Deus. Aleluia. Gostei de ver. Então, é isso que nós precisamos. Ser modelos. Não é modelo que está sendo por aí, veste uma roupa extravagante, copiando os modelos malignos. Não é esse tipo de modelo, não. O tipo de modelo que a igreja tem, que a família tem, é um modelo criado por Deus. É um modelo criado por Deus. Ser de exemplo dos fiéis. Tem cuidado de ti mesmo e da sua família. Fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Paulo exortou, Paulo aconselhou para nós termos esse cuidado de ser modelo. Não deixa ser copiado, não. Ou seja, não fica copiando os outros, não. Você que tem que ser modelo para alguém olhar para você. Eu quero ser igual você. Servir de fundamento, servir como altar e ser um modelo. Paulo chega a dizer: olha, sede meus imitadores. Ele estava sendo um modelo. Sede meus imitadores. Os pais precisam passar isso para os filhos. Tem tanta moça aí frustrada. Se for para mim casar e viver igual minha mãe e meu pai, Deus me livre de casamento. Tem muito rapaz aí frustrado. Se for para mim casar e viver igual meu pai vive, debaixo do pé da minha mãe, isso não é modelo. Não, modelo tem que ser seguido. A moça fala: eu quero ser igual minha mãe, que encanta o meu pai. Eita! Meu pai não vê a hora que sai pro serviço e a vontade de voltar, acaba logo o dia, para me voltar para casa, para dar um cheiro da minha flor, comer aquele jantar ou pegar aquele almoço, e ela ainda faz uma surpresa. E ela ainda faz uma surpresa. Um negocinho para você aí, ok? Aquele doce, aquele manjar, aquele pudim. Ele disse: aí você me acaba. Modelo. O homem gosta disso. Mulher também. Mulher também. O homem chega, é agradado, ele também deve agradar. Deve agradar. Sede agradecidos. É comida gostosa. Amanhã eu vou trazer uma novidade para você. No outro dia você vê que a novidade vem dobrada. Você traz uma novidade e ela já tem outra. Modelo. Agora, modelo de... Você lembra de algumas histórias que não devem nem ser lembradas? Jezabel foi uma, misericórdia. Acabe sofreu na unha daquela mulher. Tem até hoje esse espírito ruim de Jezabel, deteriorando as famílias, destruindo os lares. Mas quando nós somos modelo, nós somos copiados. E a família é um modelo da vontade de Deus. É o que eu parei.
passado também. Bem-aventurados que falam pouco, pois terão outras oportunidades. Deus abençoe a família, que seja fundamentada